Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Missão Educar, o programa onde a estrada principal é a educação. E você sabe, você pode desde já mandar aí pela telinha da TV a sua mensagem, a sua opinião, a sua pergunta, ou mesmo até a sua experiência educacional para compartilhar com a gente aqui. E se você quiser falar conosco durante a semana, fora do programa, você sabe, nós temos o nosso e-mail que é o missãoeducar2012@gmail.com. missãoeducar2012@gmail.com. E nós temos também nosso grupo no Facebook. Nós temos um grupo Missão Educar, que você pode participar, e também temos a nossa página de curtir. Entre lá e você vai ver sempre as nossas postagens, nossas novidades. Você curte, espalha para os amigos e participa com a gente desse universo do Missão Educar, ok? E hoje teremos aqui um programa sensacional em que a gente vai falar sobre aquela transição, muitas vezes difícil, da criança que sai do Fundamental 1 e vai para o Fundamental 2, ou seja, do quinto para o sexto ano, em que ele não vai mais ter um professor só, aquele que ele tem assim, aquele carinho especial, né? Que dá todas as matérias. Ele vai ter vários professores em dias diferentes, matérias diferentes, trabalhos em dias diferentes e provas também. E não vai ter nenhum professor que vai ser aquela tia, né? Aquele que está tão acostumado. Então, em que isso muda a vida da criança? Muitas crianças repetem de ano nessa fase. Então, a ideia hoje é a gente passar para os pais e para os professores algumas dicas para que eles ajudem essa criança a passar por essa transição com sucesso e depois adentrar esse mundo que não vai mudar mais, porque ele vai ter o Fundamental 2, uma série de matérias e professores, o colégio também e a faculdade também, não é verdade? E vocês agora sabem que nós temos nossos patrocinadores e vamos agora mencioná-los, agradecendo desde já o apoio deles à Missão Educar. Nós temos a Acerplan, que é o DNA da educação. Falaremos um pouco mais adiante sobre a Acerplan. Nós também temos o Congresso Conhecer, que é um grande congresso lá do Espírito Santo, importantíssimo, e vem para São Paulo também. E nós temos as massas alimentícias Ravan, que são realmente uma delícia de qualidade e de atendimento. E nós não podemos começar o programa sem antes cumprimentar o nosso professor Disseu Moreira. Bom sempre, professor Disseu Moreira. Hoje é um bom sempre especial, porque agora eu, além da minha profissão, estou aprendendo uma outra agora. Daqui a pouco eu vou me tornar especialista em procura de casa para morar. Quando você tem 3 filhos, procura casa de 4. É mais difícil do que acertar na loteria. Mas hoje, mais do que nunca, Serrano, nós temos a oportunidade, como você mesmo colocou, de tratar de um assunto aqui que quantas vezes eu tenho visto, constatado, o pessoal reclamado dessa questão, que eu pensei até que tivesse melhorado ou resolvido o assunto dessas transições. Tem uma delas que é a mais difícil, que é do Fundamental 1 para o 2, mas depois nós vamos aproveitar com a Márcia e vamos falar também das outras transições também, que elas são, de uma certa forma, também traumáticas e preocupantes quando a gente pensar verdadeiramente na pedagogia como arte de ensinar a criança. Olha, se você quiser o serviço do professor Disseu Moreira, ele viaja por esse país afora, né? Palestrando, conferências, workshops, capacitação. É só entrar no site dele, o www.disseumoreira.com.br. Ele também virou repórter recentemente, faz as matérias aqui do Missão Educar, fotografa, toca violão e agora também procura casa, né? Ele vai... Eu toco baixo. Toca baixo? Baixo, bem baixo, que é para não atrapalhar ninguém. Para ninguém ouvir? Ninguém ouvir, aí bem baixinho. Então vamos apresentar a nossa convidada de hoje, que vai nos trazer aí esses assuntos com um pouco mais de profundidade, para que você, pai, para que você, mestre, possa ajudar as crianças a passarem por essa transição tão complicada. Professora Márcia Pereira Treza, muito boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando sobre temas que a gente gosta tanto, já que a nossa grande paixão é a educação, né? Muito bem. Então, para começar, eu vou pedir a você uma gentileza, Márcia, que você se apresente. O seu currículo é vasto. Então, eu quero que você diga do teu currículo os pontos mais importantes, tanto em formação acadêmica, como também em trabalho. Bom, de acordo com a minha família, a minha profissão é estudante, né? Eu estudo desde os 7 anos de idade, eu acho que eu vou ter que estudar a vida inteira, porque eu sei pouco ainda.
E a minha grande paixão é estudar, e eu acho que, de tanto gostar de estudar, eu comecei a gostar de ensinar a estudar, ensinar a aprender, né? Porque eu acho que é o mais difícil do que ensinar o conteúdo, é ensinar a criança a adquirir autonomia, caminhar sozinha, né, no tempo certo. Eu cursei administração de empresas, matemática, psicologia, psicopedagogia, e a minha paixão é o sexto ano, por isso que eu estou aqui falando disso. Eu vou aproveitar já entrar com ela no assunto e ter visto assim, Márcia, que no seu currículo consta ali a matemática e a psicologia. Eu achei muito interessante, porque é uma das coisas que o pessoal tem que entender, que o ensino da matemática, ele não é traumático. Sabe, é uma coisa linda e maravilhosa. Se criam uns traumas em cima dele, talvez tenha que fazer psicologia. Então, que é para tirar o trauma. Você já fez os dois, né? Resolveu o assunto. Mas eu vou aproveitar, então, para você. Gostaria que você falasse assim para a gente. O que é que você está percebendo de mudança nesse período de transição do ensino fundamental da 5ª série para a 6ª série? O que você vem observando de mudança? O que ainda nós podemos fazer com relação a esse aspecto para diminuir um pouco dessa distância, desse trauma, dessa mudança, da qual a criança não deveria passar por isso, já que existe por trás disso tudo uma metodologia, um estudo científico mostrando que não é viável dessa maneira. Eu acho que nos últimos anos houve sim uma preocupação por parte das escolas. Tanto que várias escolas hoje já não têm uma única tia no 5º ano. Já tem pelo menos 2 professores, algumas escolas já têm até 4 professores. Então, já começa a ter a necessidade de uma organização prévia. Então, começou-se a fazer alguma coisa. Não é regra, mas algumas escolas já fazem. Agora, tem muita coisa para ser feita ainda, e os pais não são preparados. Às vezes, o que a gente, educador, sente é uma necessidade maior de chamar os pais para as escolas e ter palestras educativas, momentos de discussão, para ensinar para esse pai como ele tem que atuar. E, do outro lado, também ensinar para o professor que está recebendo a criança no 6º ano como ele deve recebê-la. Exatamente. Qual é a preparação que quem está... Porque é aquilo que nós estávamos conversando aqui. Se eu estou entregando o bastão, eu preciso saber entregar o bastão. Não posso entregar o bastão segurando ele, o outro tentando pegar. Exatamente. Mas também quem pega o bastão tem que estar sabendo para quanto tem que correr, para que lado vai, né? Então, são as duas pontas. Essas duas pontas, você acha que estão começando a interagir o suficiente para quem doa e para quem recebe essa criança? Muito pouco. Já existem algumas iniciativas isoladas, mas eu acho que é muito pouco. Por exemplo, dentro das escolas, são coordenações diferentes, do Fundamental 1 Fundamental 2, que até a gente entende pela especialização. Tudo bem. Mas há escolas em que o diálogo entre essas duas coordenações é pequeno, né? Outra coisa que eu acho fundamental, o professor de 6º ano, de vez em quando, ele assistiu uma aula do 5º ano. Que linguagem esse professor do 5º ano usa para ele adaptar a dele? Estudar talvez um pouquinho sobre as etapas do desenvolvimento. Exatamente. Para ver ali que está mudando. O que está mudando é talvez o ensino é que não esteja adaptado à idade, não à idade, né? É como se a criança tivesse que sair da 5ª e se adaptar à 6ª. Ela não pulou assim a fase de desenvolvimento dela, não deu um salto, né? Então, acho que talvez muito mais a própria metodologia, o método em si, né? Sim. A criança, por exemplo, ela chega no 6º ano, ela não sabe abrir uma agenda e anotar. Você passa uma lição para ela, ela anota na data de hoje, ela não anota na data que deverá entregar a lição. Outra coisa que é muito importante, estimular essa criança a estudar diariamente. Mas como? Dizendo para ela, você tem que estudar diariamente? Ela não entende. Márcia, Agora, aproveitando, fala para a gente assim, olha, uma criança que está passando da 5ª para a 6ª, ela está com mais ou menos com que faixa de idade? Uns 11 anos, mais ou menos. Isso. Ainda a questão de tempo não é tão compreendida quanto é para um adulto. O princípio de organização ainda não está estabelecido tanto quanto está para o outro. Então, acho que a expectativa de quem recebe... é muito alta. É uma expectativa que, como se fosse assim, peraí, mas como? Você não anotou? Você não viu? Opa, vem lá e assiste algumas aulas, né? Para fazer essa ponte.
Exatamente. Coisas simples, como anotar na lousa a lição. Tem professor que fala. Tem que anotar na lousa. Tem que pedir para a criança abrir a agenda no começo do ano. Anotar. Né? Quando percebe que uma criança é muito distraída, chama a atenção dela. Às vezes com uma brincadeira. Né? Não precisa ser rude com a criança. Chama a atenção com uma brincadeira para que ela anote na agenda. Premiar quem faz bem feito, porque, infelizmente, nós, educadores, nós temos o hábito de criticar o que está errado, mas nós não elogiamos, o que está certo. não reforçamos positivamente. E em psicologia, a gente sabe que o reforço positivo tem um valor muito maior do que uma repreensão, do que uma nota baixa. Então, vai aos poucos. Uma coisa muito simples, a criança chega no sexto ano, ela quer abraçar o professor, ela quer chamar de tio, quer chamar de tia. Deixa. Daqui a pouco ela vai ver os maiores fazendo diferente e vai parar de fazer. Você não precisa dizer para ela, não, mas você não tem mais idade para chamar de tia. Não, mas... Não. Deixa ela vivenciar aquilo com tranquilidade. A adaptação é a dela. É ela Sim. que vai se adaptar. Mas o outro precisa permitir. Olha, você está falando de uma coisa que você leva para a inclusão. Mas eu quero voltar a uma situação que você comentou. Bom, e nessa altura, o que é que a escola pode fazer para melhorar isso através da família, enquanto parceira do processo de educação? A família ela tem que participar mais da escola. Né? Eu acho que, às vezes, coisas muito simples, como contar um pouquinho o que acontece em sala de aula para os pais, pode ser através de dinâmica de grupo, de algumas peças de teatro muito curtinhas, mas mostrando um pouquinho do dia a dia da escola, o pai vai conseguir se colocar no lugar do professor, ver qual o objetivo que ele tem para atingir e ser um parceiro do professor. Então, o professor passou a lição, o pai em casa. Filho, você tem lição? Ah, não sei se tem. Vamos olhar a sua agenda? Sua agenda não tem nada anotado, dia nenhum? Será que está acontecendo? Será que você não está esquecendo de anotar a sua agenda? Então, a gente vai incentivando, vai conversando, se preciso, conversa com o coordenador, pede uma ajuda, o coordenador vai falar com o professor, vai pedir uma ajuda também, para a gente ir cercando de todos os lados essa criança, para que ela, aos pouquinhos, vá aprendendo a se organizar. Ninguém aprende nada sem exemplo. Outra coisa que eu acho curiosa, tem pais que criticam os filhos que são desorganizados. Só que o pai já leva o filho atrasado para a escola, ele é o primeiro que chega atrasado, briga na porta da escola porque quer que o filho entre. O exemplo está ali dentro de casa, né? O pai perde tudo dentro de casa, não sabe onde está, não cumpre direito seus compromissos e quer que a criança aprenda. Não, professora, onde? quando a gente pergunta assim, Márcia, a gente pergunta, eu estou na palestra, pergunta, escuta, levanta a mão aqui para mim, quem tem alguns sintomas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quase ninguém levanta a mão, eu sou o primeiro a levantar. Eu também. Gente, por que é só a criança que tem que ter? Pois é. Quer dizer que a criança não cresceu, acabou, não tem mais nada. Exatamente. Né? Aí, assim, o modelo, né? Aquilo que o pai fala não corresponde com aquilo que ele mostra, exemplo. o que ele cobra não corresponde com aquilo que ele faz. Então, quando esses pais são convidados para a escola, o que você pensa? Seria adequado, como, por exemplo, realmente dar uma palestra para esses pais? Falar, palestra. Olha, acontece assim, a transição é essa, a fase é Sim. assim, dessa maneira, ao invés de simplesmente chamar para reunião pedagógica. Sim. A questão de uma semana eu dei uma palestra para pais. Exatamente isso. Todo mundo deu risada, foi uma coisa leve, porque a gente não pretende ensinar nada para ninguém, pretende refletir Exatamente, sobre as nada coisas. de reunir os pais para aquela famosa história de dar sermão. Pelo amor de Deus, não façam isso nas reuniões pedagógicas e nem em palestra. Não temos que dar sermão para ninguém. Temos Quem que somos nós? simplesmente orientá-los. Por exemplo, nessa palestra, uma mãe teve uma ideia, ela me deu. Na semana seguinte, eu fui conversar com o coordenador e apliquei. Foi uma ideia de uma mãe. Né? Uma coisa simples que eu não tinha pensado, que eu achei ótimo. Apliquei, percebi que o resultado foi positivo. Então, a gente aprende com eles, eles com a gente. E a gente aprende com as crianças também. Mais do que pensamos. Todo dia. Então, agora vamos... Diga, meu jovem. Opa, obrigado pelo jovem professor. Ele é uma gentileza em pessoa, né? Vamos agora falar do nosso patrocinador, a Serplan, que é aquela empresa que presta toda a assessoria para a sua escola. Assessoria é administração, finanças, marketing, tudo aquilo que você precisa ter em volta para poder se dedicar à educação.
E a CEPLAN ela faz isso pela sua empresa ou então capacita os funcionários da escola a fazerem isso na própria escola. E vamos então agora às datas em que a CEPLAN está ministrando aí capacitação para as escolas por esse Brasil afora. Vamos lá. Nós temos agora em Curitiba, né? Dia 30 e 31 de março. Olha aí, pessoal do Paraná. Nós temos também em Campo Grande, dia 6 e 7 de abril. E temos em São Paulo, dias 13 e 14 de abril. Se você não conhece, não se inscreveu, entre no site da CEPLAN, ou então vá no Facebook, procure lá a CEPLAN, se informe e participe, porque realmente é uma capacitação maravilhosa para que essa escola tenha como oferecer a melhor educação para a sua clientela. E voltamos agora para a nossa entrevista, mas eu vou aproveitar a oportunidade e colocar um pouquinho mais de pimenta nessa conversa que está tão gostosa. Professores, e quando além de mudar de ano, de Fundamental 1 para 2, acontece uma coisa muito comum, que para mudar do 1 para o 2, a criança precisa mudar de escola. Muda tudo, e aí? Bom, nós temos uma situação de mudança dupla. Aí, mais do que nunca, né, Márcio, vai entrar aí essa questão da corresponsabilidade. A escola que vai receber essa criança, né, os pais que deverão se integrar a essa escola, fazer toda uma transição, para que não seja traumática. Porque a criança, quando ela vê a possibilidade, ela ainda vai estar pensando que ela está perdendo os colegas. De uma certa forma, tem que respeitar isso. Ela realmente está perdendo os colegas. Mas é importante aí, que você falou assim, a gente colocar coisas positivas. Os pais mostrarem, e a escola mostrar o que ela vai estar ganhando, e não aquilo que ela está perdendo. E não ficar comparando, não ficar jogando comparação entre uma coisa e outra. Eu gostaria que você complementasse também. Eu acho que a gente tem que cercar de todos os lados, e o professor em sala de aula, às vezes, com coisas muito simples. Percebe um aluno novo, normalmente, as escolas bem organizadas, o próprio coordenador já avisa que vai chegar o aluno novo, mas nem sempre essa é a realidade. Mas se você percebe um aluno novo, se aproxima, conversa com ele, pergunta do que ele gosta, o que ele faz no final de semana, procura criar já um afeto, criar ali um vínculo. Depois, chama do lado aquelas crianças que você sabe que são mais dóceis e pede, olha, vou te pedir um favor, você mostra a escola para o seu colega novo, seja gentil com ele, que se você for gentil, se você for bacana com ele, você vai estar sendo bacana comigo. E ele não quer te desapontar. Então, muitas vezes, você consegue resultados excelentes fazendo isso. Quando faz um trabalhinho em grupo, encaixa aquela criança. Então, procura dar aquela assessoria para que ela se sinta em casa, que nem quando a gente recebe visita. A gente serve o melhor prato, que ficam totalmente não é? perdido, você fica sem jeito, você tem que aproximar Não é? de uma maneira diferente, né? Quando a gente recebe uma visita, a gente serve o melhor prato, limpa a casa, deixa tudo bonitinho, né? Uma boa sobremesa, põe flores na mesa, né? E não vai fazer isso com a criança? Nós que temos tá aqui uma chegando? participação, olha que interessante, né? Da Ana Paula Silva, de Piracicaba. Olá, Piracicaba, tudo bem com vocês por aí? Como é que vai o Rio Piracicaba? Tá limpinho? Mas Está jogando água para fora já. É, A música Piracicaba voltou a ter validade. é a terra do açúcar, né? Ela diz assim, vocês estão falando algo muito interessante. Ela contou uma experiência que ela teve. Eu tive meu filho há 4 anos atrás, ele estava no Fundamental 1, ele foi para uma escola particular de excelente qualidade e tornou-se um péssimo aluno. E eu não me conformava de ter colocado ele numa escola escolhida a dedo, ele regrediu. Porque eu não entendi o que estava acontecendo. Ela está dando um testemunho aqui. Muito obrigado pelo testemunho, Ana Paula. E é exatamente isso que ela está discutindo, Márcia, falando, porque aí tem uma coisa que é assim, a inclusão também ela não pode ser só teoria. Não. A prática é se uma criança vê, como é que uma criança vem de um outro colégio, de uma outra escola, e ela é colocada dentro da sala do professor? Não. Essa criança tem que ser incluída, acolhida, e o professor deve saber que criança que ele está recebendo naquela sala, quais as características mínimas dessa criança, de onde que ela vem. Ele já falou para as outras crianças uma semana antes, preparando, olha, vocês vão receber um colega, porque é legal. Ou seja, mostrar, porque se não entra, aquela criança é o diferente ali na sala de aula. Isso também não está incluído, não faz parte do programa de inclusão. Com certeza. E às vezes dá muitas crianças têm dificuldade também, porque o método é muito diferente.
Então, É, às também, vezes... você falou bem, lembrava, o método muda, isso é bem Muda. delicado. Às vezes ela sai de um construtivismo, por exemplo, para um método apostilado, que trabalha de uma forma completamente diferente. Então, essa criança vai ter que ter um apoio. E às vezes até desses que já estão prontos, tem umas diferenças entre essa apostila, o segmento. Exatamente. Às vezes ela não aprendeu uma série de conteúdos, porque naquela escola era numa outra ordem, era num outro momento. Verdade. Então, aí ela chega na outra escola, não tem pré-requisitos. Então, o ensino, ele é que nem uma escadinha, a gente sobe um degrau atrás do outro. Se você pegar uma criança e quiser que ela suba 3 degraus de uma vez, a perninha dela não alcança. Então, ela não vai crescer, pelo contrário, ela vai entrar em pânico, ela vai achar que não vale nem a pena tentar. Vai ser objeto de bullying ou até das brincadeiras, que às vezes a criança faz brincadeiras maldosas, até nas ingenuidade delas, é o suficiente para criar um bloqueio nessa criança, que talvez não queria ir para a escola, começar a ir mal, como foi o caso que foi relatado aí para a professora, do filho dela, nessa situação. Então, é acompanhar diariamente. Mudou de escola? Olha a matéria que seu filho está tendo. Se o pai e a mãe não conseguem acompanhar, às vezes, já que está pagando uma escola boa, uma escola particular, vale a pena investir um pouquinho num profissional para lhe dar orientações, para mostrar, para fazer uma adaptação de conteúdo. Depois a criança vai conseguir andar sozinha. Não, Márcia, tem mais uma coisa a lembrar, assim, que ela não está mudando, ela não muda assim porque os pais querem mudar. Em algumas escolas, só até está isso Fundamental 1. Exatamente. Aí ela, além de mudar, que ainda vai para outra escola do Fundamental 2. E quando termina o 2, nem todo mundo tem ensino médio. Então começa a ter Muda de novo. as rupturas. Mas eu quero trabalhar com você uma outra coisa também. Vamos fazer aqui naqueles filmes, quando você assistindo, o cara fala assim, há 6 meses atrás... Então, voltando lá algum tempo atrás, alguns bons anos atrás, hoje no ensino infantil, que vai pegar ali da creche, do período de 0 até os 5, nós estamos lidando ali com uma transição também, que é a fase do brincar aprendendo, que começa a mudar também. O que você tem de experiência nisso, Márcio? Então, acho muito interessante. eu acho que existe uma fase em que se valoriza muito o brincar. Isso. Depois muda-se para o 6º ano. Não, agora não é hora de brincar. Não é de uma hora para outra. Então, aí também nós temos uma outra ruptura. Nós estamos criando nós estamos tentando resolver aquilo, estamos esquecendo que tem essa ruptura aí. Porque, na realidade, a criança do 6º ano, o adolescente, pré-adolescente, né, que é a fase chamada de pré-adolescência, ele gosta muito de brincar ainda. E ele tem muita energia. Ele tem energia, ele não consegue prestar atenção 50 minutos seguidos numa coisa só. A atenção dele é seletiva e ela é intermitente. Então, a gente tem que criar situações em sala de aula respeitando isso. Então, 15 minutos, o professor, por exemplo, pode explicar o conteúdo, fazer exercício na lousa. Depois, pede para o aluno fazer um exercício, faz uma dinâmica de grupo, canta uma musiquinha. Gente, dá para criar tanta música com o conteúdo. Eu já tive experiência de pedir para os alunos criarem paródias com o conteúdo. Saíram coisas muito bonitas, com coreografia, com tudo. Agora, pergunte a eles se eles esqueceram isso. Nunca mais. Eu, professora, eu não tenho... Vivencia. Eu não tenho a menor vergonha deles inventarem uma paródia, eu cantar com eles, ou eu também inventar uma e cantar. Apesar de ter uma voz horrível. Mas eu canto mesmo assim. Mas você falou uma coisa que é verdade. A criança lá tem muita energia, que ela está numa fase de muita excitabilidade, e ela sai dali, agora deixa de brincar. Na verdade, eu preciso entender assim, a criança não está lá na escola brincando. É uma brincadeira um pouco mais séria, mas ela brinca. Quando a gente dá esse salto aí que você falou, que vai lá para a adolescência, a energia ainda é muito forte. O adolescente entra numa fase de muita agitação, de energia, onde, do mesmo jeito lá que brincava, agora o brincar é diferente, mas é o brincar que exige a mesma atenção do professor, que é o seguinte, 45 minutos, ninguém aguenta só falando. Ninguém aguenta. Não, mas nem nós. Nem nós. Passou 15, 20 minutos. Eu, quando vou assistir palestra, às vezes eu começo a ficar irrequieta na cadeira, né? Agora, tem um outro detalhe. As crianças de anos atrás, elas brincavam mais em casa. Elas iam para a rua, soltar pipa, correr. Hoje, elas ficam no computador e no celular. Então, elas não gastam energia. E onde que elas vão brincar? Ficar prontinha para o dia seguinte na escola. Então, outra coisa
que é importante também, o horário de dormir das crianças. Tem crianças que estudam à tarde até o 5º ano. A grande maioria das escolas, 6º ano, já é de manhã, não tem à tarde. A criança estava acostumada a acordar à tarde, tomar banho, almoçar e ir para a escola. Agora ela tem que acordar 6h30 da manhã. Então, nós temos várias rupturas aí de processo pedagógico. Então, eu vou relatar para você o caso de uma pesquisa, que até no meu próximo livro essa pesquisa está lá, porque se esperava que ela fosse surtir o efeito que não aconteceu. Pegaram 1.000 adolescentes, 1.000, e de todos eles tiraram amostra de sangue. Isso por volta das 8 horas. E foram feita uma análise. A quantidade de melatonina, que a melatonina ainda é dormindo, né? Era maior do que a de serotonina, que te deixa acordado. Então, Olha, o que eles esperavam com essa pesquisa? A pesquisa é feita pela Universidade Americana, tem todinho no processo do meu livro lá. O que eles esperavam? Eles esperavam que acontecesse o que acontecia na minha época. A minha aula começava 7:50. O adolescente, então, que foi feita a experiência com a amostra de sangue, às 8 horas o cara está dormindo. Quer dizer, dormindo ainda. Aí entra a primeira aula, matemática. Entra a primeira aula, português. Aí, recentemente, pesquisando novamente, eu encontrei um outro dado, que as escolas de 2º grau nos Estados Unidos estão preocupadas novamente com isso, estão começando a pensar em readotar. Porque a criança, antes de você falar do adolescente, levantam 6 horas, 6h30, dependendo do horário. A aula começa às 7, levanta 6, levanta 5h30. E eu pergunto, Márcia, isso é pedagogia? eu acho muito estranho que a sociedade está mudando, a maioria dos trabalhos estão começando mais tarde, e a escola, como sempre, é sempre a última a se adaptar à realidade. Não Pois é? é, então uma pesquisa como essa, que eles esperavam seguir no Brasil, que no mundo todo, mas eu não encontrei ninguém tratando desse assunto, ou falando desse assunto, pelo contrário. Você vê, a criança está literalmente dormindo às 6 horas. Você comete uma antipedagogia quando você tira essa criança daquela hora para ela se preparar para passar o carro, para começar a aula às 7 horas. E sem tomar café da manhã, porque a maioria deles, se a gente entrar numa sala de aula e perguntar quantos tomaram café da manhã, a maioria não tomou. Então ele não tem nem, não tem nem açúcar suficiente no sangue. Até Não adaptar, tomou café de manhã. até ela acordar, literalmente, É. que momento que ela está preparada. Então, eu acho que tem algumas coisas assim. Se a pesquisa foi científica, e foi, está comprovado, então tem todos os dados lá, e se recentemente está dizendo que algumas escolas estão preocupadas com isso, e chega, cadê os nossos especialistas, cadê os estudiosos, meu Deus, está dizendo, meu tempo era 7:50 que começavam as aulas. Hoje é 7:50 que começam as aulas. Sim, dependendo da escola, 7:50 mesmo. Então, é bastante complicado, porque tem que ter todo esse preparo. E aí, soma-se o fato de que as crianças estão dormindo cada vez mais tarde, elas assistem às novelas, né? Elas ficam até tarde no computador, aí elas vão dormir, dormem quase nada, vão para a escola dormindo. Na hora do intervalo, elas acordam e elas estão com a corda toda para brincar. Né? Acabou a aula. E à tarde elas dormem. Então, está tudo trocado. Né? Tá, eu sei que já teve gente até que disse para mim, mas ó, a família, porque a criança vai dormir tarde e tal, alguma coisa assim. Ó, uma coisa, isso é uma realidade. A outra realidade é que na amostragem é um dado científico, é um dado real, nós temos que pensar. Então aí entra de novo, Márcia. Se não fizer a tríade, a qual sempre falava um grande estudioso nosso na área da educação, que foi o professor Henrique José de Souza, ele fala assim, a tríade é escola, família, sociedade. Família educa pelo amor, disciplina, valores, ética e moral. A escola desenvolve a inteligência pelo ensino. E a sociedade aproveita tudo isso para o desenvolvimento social. Perfeito. Esse equilíbrio entre as três existe? Não, infelizmente não. E o problema é quem sofre com tudo isso no final. Todos, né? Inclusive a sociedade. A sociedade, porque ela vai esperar que essa criança chegue lá, que esse adulto, né, depois de passado pelo adolescente, que já vai se empregar, ou o adulto esteja equilibrado nesses dois potenciais, como se a gente dissesse assim, que a família fosse a inteligência emocional e a escola a inteligência intelectual não está em equilíbrio. É verdade. O senhor falou uma questão que me chamou muito a atenção, né? Que é a questão justamente do desenvolvimento emocional, da inteligência emocional, né?
Nós estamos, professores, vendo a cada dia as crianças mais imaturas, do ponto de vista de inteligência emocional, mais empobrecidas. Exemplos disso são os conflitos entre eles, as brigas por coisas tão pequenas. Conflitos sempre existiram, crianças sempre brigaram, mas a capacidade que está faltando de resolver entre eles coisas tão Os pequenas. conflitos mínimos. Mínimos. Então, nós temos mais uma... Olha, está tão interessante a conversa, eu nem queria interromper, porém, nós temos algumas coisas muito boas para falar agora sobre o Congresso Conhecer. O Congresso Conhecer, que acontece no Espírito Santo, agora em setembro, né? Que é um dos maiores do Brasil, é muito importante, é congresso e feira. O Congresso Conhecer, ele já está com inscrições abertas, agora em abril já estará com toda a grade dele pronta, para que você, educador, entre lá no site do Congresso Conhecer, no Facebook, e já veja o que te interessa, você já vai ver, planejar a sua viagem, já pode parcelar a sua estadia, já se planeja, para que quando chegar em setembro, daqui apenas 6 meses, você esteja lá aproveitando muito isso. E a grande notícia é, Congresso Conhecer em São Paulo, no segundo semestre. Em breve vamos anunciar onde será e quando será. Então, quem está em São Paulo, pode se preparar, pode esperar, que vai ter o Congresso Conhecer aqui. Quem está fora de São Paulo, mas na região do leste, do sudeste, e Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, terá o Congresso Conhecer em setembro agora, que é imperdível. Então entre no site lá do Congresso Conhecer, ou no Facebook, se atualize e participe, porque olha, é a capacitação, é a formação continuada tão importante na vida de todos os educadores, não é mesmo? Então agora vamos voltar à nossa entrevista e eu vou colocar mais uma pimentinha ali, né? Professores, como é que os pais devem agir para efetivamente serem parceiros dos seus filhos nessa travessia do 6º ano, né? A gente sabe, o pai chega tarde, está cansado, a mãe está preocupada que vai fazer a comida ainda, não sei o quê. E muitas vezes por preguiça, e até por incapacidade física e mental, deixa para lá, não, amanhã eu vejo com meu filho se foi bem, se não foi, se tem lição, se não tem, né? Quer dizer, eles vão ter que criar uma disciplina por eles próprios, né? Vocês conhecem alguns truques aí que podem ajudar os pais que tenham boa vontade para poder fazer isso? Tem várias coisas. Às vezes uma coisa muito simples, como um pedaço de papel com o horário das aulas, ou um calendário, né? Que a criança escreve lá as provas, coloca na geladeira, prega na geladeira. Geladeira todo mundo olha, né? Publica na geladeira que todo mundo olha. Ajuda muito, porque a mãe vê ali, olha, tem prova de português daqui a 3 dias. Ela vai chamar o filho, filho, vamos estudar. Filho, você já olhou? Outra dica importante. Não fale para o seu filho estudar olhando para o caderno, olhando para o livro. Não adianta. Pede para ele fazer um resuminho. Mãe, eu não sei fazer resumo. Tá bom, então copia o que você acha importante. Ele já está começando a fazer uma seleção. Então, ele escreve, a mãe olha aquilo, mesmo que não achou lá muito bem feito, puxa, que bom, que bacana que você fez, que tal você acrescentar mais isso? Que tal acrescentar aquilo? Dá trabalho? Dá trabalho, mas vale a pena, gente. Mas é possível, você falou, a geladeira, publica lá na geladeira. E agora tem uma coisa que é assim, a maioria vai dizer assim, eu não tenho tempo, então eu vou dar uma dica para quem diz que não tem tempo. Eu duvido que um pai, que uma mãe, por mais tarde, por mais que trabalhe, por mais cansado que esteja, não tenha 5 minutos do seu tempo para sentar com os filhos. 5 minutos. Não é para fazer a lição dele, não é para fazer nada por ele, até dizer para ele assim, pai, deixa eu ver o que você fez. Exatamente. E aproveitar para assim, sempre uma coisa, qualifica sempre o que o seu filho fez. Sempre, porque de crítica, né? Se for fazer uma crítica, faça uma crítica construtiva. A crítica construtiva é assim, filho, está muito bom o trabalho que você fez, mas o papai e a mamãe gosta muito de você, acredita, você é muito inteligente, você é muito capaz. Me fala. Refaz aí que o papai quer ver. Complementa algumas coisas. Isso não passa de 5 minutos. E dá para ver, dá para dizer uma coisinha ali ou outra. E se não tem o tempo durante a semana, se é para ter filho, e no final de semana a gente não tem 1 hora para sentar com os nossos filhos,
para fazer alguma coisa, então o que eu faço é assim, então não deve ter filho. É verdade. E o que a gente percebe é que a maioria dos pais eles fazem o seguinte: se você tirar nota baixa no bimestre, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Nós vamos esperar 2 meses. A nota é consequência. Se o filho nunca estuda, ou quando estuda é olhando, é um olho no celular, outro olho no caderno, um olho no celular, um olho no caderno. O que ele está aprendendo? Então, a nota é consequência, é o dia a dia, é foco no processo, o processo de aprender. Outra coisa, a gente sabe hoje em dia que a grande maioria das crianças que têm dificuldade, elas têm pouca leitura. Criança precisa ler. Numa sala de aula, outro dia, eu comentei do Tio Patinhas, do Chico Bento, estava comentando numa aula. Tinha criança que não conhecia alguns personagens porque nunca leu. Quem é o Chico Bento? Quem é o Então, Tio Patinhas? A criança precisa ler. O quê? O que ela se interessar. Banca de jornal tem um monte de opção. Gente, as livrarias hoje são interativas. As crianças entram, abrem os livrinhos, elas olham. Bom, professor, ninguém é estimulado. O próprio Twitter é 140 caracteres, porque ninguém lê. Aí, no Facebook, se você que é uma oportunidade também de se ler, porque está ali se ler, sim, e de se inscrever. sim. Mas nem beleza o pessoal escreve, é só BLZ. Ou então, ok, pronto. Ou curtiu. Vai lá e curtiu o Não quê, dá meu trabalho. filho? Não, você pode ver que as postagens, não, você vai ter 500 curtir. Comentários? 4, 5, Sim, 6. se compromete. Isso significa assim, que nós estamos lidando aí com uma outra coisa, que é a questão do analfabetismo funcional, porque exatamente. não lê desde pequeno, ou porque não vê o pai ler, ou porque não é Exatamente. estimulado a ler alguma coisa. Pelo menos o Potter, o livro, aquela série, teve um determinado momento que espantou o número de jovens procurando um livro dessa grossura para ler, né? Exatamente. Então que venha outros, mas o Tio Patinhas continua sendo publicado a revistinha e não conhece, ninguém lê, mas também não lê no Twitter, não lê no Facebook. Está lendo onde? Então, Lê as no crianças tablet. precisam ler, não tem outra forma. Ela não vai escrever corretamente se ela não vê a palavra escrita corretamente, ela precisa ler. Então, pai, mãe, compre uma revista, leia com seu filho, chame a atenção dele para alguma reportagem de algum assunto que ele goste. Você sabe aquilo que o seu filho gosta. Se ele gosta de esportes, discute esportes com ele. Se ele gosta de cinema, discute cinema com ele. Alguma coisa que seja do interesse dele. Porque esse estímulo vale para tudo. E a gente precisa nunca perder de vista que estudo não é para ter diploma. A nossa sociedade hoje, ela está buscando diplomas. Nossa sociedade é de diploma. Você tem diploma? Alguns, mas só o diploma não vale nada. Você é mestre em quê? Doutor em quê? Não sei mais o quê. Você conversa com o doutor, não sei das quantas, e o cara é incapaz de tecer, por exemplo, um comentário da opinião dele sobre um determinado assunto, porque ele só sabe dizer segundo fulano, segundo Beltrano, segundo... Eu falei, segundo você. Exatamente. A gente, infelizmente, ainda assiste mães indo à escola para brigar com o professor pela nota baixa, quando ela deveria brigar, sim, pela qualidade de ensino. A mãe deveria ir à escola, se ela tem um filho, por exemplo, há muitos relatos de mães, meu filho está na escola pública, tem muita falta de professor. Vá até lá e reclame. Meu filho precisa ter aula de matemática com o professor de matemática, português com o professor de português. Reclame qualidade de ensino. O professor não dá lição, reclame, porque a lição é para ele aprender. E não reclamar pela nota. Por quê? Uma criança que tenha nota, mas não tenha conteúdo, a sociedade vai cobrar dela. E se no momento que essa criança perdeu, então é como se fosse assim, os outros estão à frente. Ela se... vamos dizer assim, os pais não acompanharam o processo, de repente os outros estão à frente. Vai buscar um professor particular para o seu filho, para ele acompanhar antes que ele comece a sofrer outros bullying. Eu tenho certeza que nós temos mais algum recado, é isso? Temos aí o recado da Ravan, que é um dos nossos patrocinadores, né? Ravan Massas Alimentícias, que você tem aí uma variedade imensa para você poder adquirir. Você pode ir na loja da Ravan, no Ipiranga, na Vila das Mercês, ou na Vila Santa Catarina, ou então entrar no site lá e pedir para entregarem para você aqui na Grande São Paulo. Você tem salgadinhos, bolos, tortas, massas diversas, com recheio, sem recheio, enfim, uma infinidade
de deliciosas guloseimas, né? E o atendimento é maravilhoso. Além do sabor, além da qualidade, o atendimento também. Então, vai lá no site da Ravan ou no Facebook da Ravan, escolha o que você quer, peça ou passe lá pessoalmente e compre, ou até saboreie. Você vai adorar. Então, nós estamos falando aqui, vocês estão falando uma coisa importante, que eu já vi, vocês viram muito mais do que eu, crianças que odeiam a escola. Adultos que levaram isso para frente. Olha, não gostei da minha escola, não gosto, quero saber e tudo mais. E aí eu pergunto a vocês, já estamos aí, infelizmente, caminhando para a parte final do programa, né? Temos professor, nós temos aqui uma máxima aqui, entrevista boa, o tempo voa, né? Então, o professor Luciano Moreira falou no comecinho sobre as demais transições. Então, e do Fundamental 2 para o colégio, tem alguma coisa que acontece? E do colégio para a faculdade, tem alguma coisa também que é bom ter algum tipo de cuidado para não tropeçar? Na realidade, eu acho que o grande problema é o desenvolvimento do cérebro daquele sujeito, que depende muito das aprendizagens dele. Uma criança bem estimulada, um adolescente bem estimulado, que se esforçou durante o Fundamental 2, que ele fez realmente o processo que ele deveria ter feito, que ele aprendeu o que ele precisava ter aprendido, ele, muito provavelmente, desenvolveu o cérebro suficiente para dar o próximo salto, que é o ensino médio. Alguns têm dificuldade de aprendizagem, sim. Tem as patologias, sim. Mas o que a gente está assistindo hoje é um excesso de crianças diagnosticadas que não têm essas patologias, né? Diagnósticos equivocados e feitos por um único profissional. Diagnósticos têm que ser feitos por equipes multidisciplinares. Cuidado com isso. Cuidado. Né? Agora, a grande maioria do jovem, se ele foi estimulado, e, ao mesmo tempo que ele foi estimulado, ele foi também, de certa forma, exigido, a gente tem que dizer o que espera dele e exigir dele o que ele é capaz de fazer naquele momento, e o ensino médio para ele não se torna um degrau tão difícil. Existe, existe. Assim como para o Fundamental 2, a criança sai de um professor, às vezes, para 8, 9, do Fundamental 2 para o médio, ela sai para 14, 15. Então, existe um saldo? Existe. Precisa cada vez mais de organização? Sim. Precisa saber administrar seu tempo? Sim. Mas se ela aprendeu isso no decorrer do Fundamental 2, não fica tão difícil. O tipo de raciocínio exigido no médio também é um raciocínio bem mais abstrato. Por isso que é importante ela ter sido uma boa aluna, um bom aluno anteriormente para desenvolver isso. Vygotsky, né, o nosso grande mestre, já dizia: a gente aprende para se tornar mais inteligente. Não é? Márcia, tem uma coisa aí que é nessa questão dessa transição aí, né? Aí eu fico pensando assim, se há uma discrepância muito grande que o professor percebe, os professores percebem de uma, né, veio lá, começou o ensino, por que então não aproveita 2 meses ou 3 meses para fazer toda uma revisão e começar o processo, do que mais ou menos assim, aí vai, 30% está pegando, o outro não está pegando, o outro não vai, não adianta, emperra a máquina, não funciona, você quer colocar, ao mesmo tempo, todo mundo dentro de um carro, mas, ao mesmo tempo, você só está conduzindo 30% ou 40% porque os outros estão atrás. Eu acho que tem muito uma coisa que é assim, isso é um papel de uma gestão de pessoas dentro de uma escola, para perceber isso, junto à gestão a gestão pedagógica, então, os coordenadores, a diretora de uma escola, o professor dando o diagnóstico, dizendo quais são as condições, e ter a sensibilidade de toda a gestão para dizer assim, vamos recuar um pouco, exatamente. A gente volta e acompanhamos o processo. Exatamente. Eu acho que a primeira semana de aula ela é decisiva. A gente tem que ter essa primeira semana para fazer uma avaliação diagnóstica. Em todos os aspectos. Mas é fundamental. O dia que pega, vai embora. E aí, porque senão você ensina alguma coisa supondo que ele sabe o pré-requisito. Só que se ele não sabe, ele não aprende. E é o prejuízo, às vezes o professor tem medo de perder uma semana e depois perder ali algumas. Pode dizer. Ele perde o ano inteiro, porque aí, se não fizer no ritmo da criança... Sabe que ele não perde? Ele não perde uma semana, ele pode ficar uma semana, ele pode ficar um mês, ele pode ficar o semestre em si que ele não perde.
E pode ficar um ano inteirinho, não perde. Sabe por quê? Porque Porque o ensino médio, você sai de lá sabendo tudo de quase nada, ou sabendo nada de quase tudo, é a verdade, não está preparado para o mercado, que o mercado precisa, Exato. e nós estamos uma escola que não conversa com a sociedade para saber o que a sociedade precisa. E uma sociedade que não conversa com a escola para saber o que ela deve formar. E aí nós temos o ensino Bem, médio. Então não perde nada. nós vamos ainda ter certamente aqui, isso já está. Até temos algumas solicitações de teleinternautas, né? Fazemos um debate sobre o ensino médio, que é um grande nó da educação brasileira, além dos demais, mas os holofotes estão mais voltados para ele, né? E faremos em breve, pode acreditar que nós faremos em breve. Professora Márcia, nós agradecemos demais a sua presença aqui. E vamos aí colocar na tela o seu contato de e-mail, né? Para que as pessoas possam continuar essa conversa aqui através do e-mail, Ótimo. consultá-la, né? Tem o Facebook também lá, que é o Márcia Pereira Treza, né? O meu e-mail é marciapetreza@gmail.com. É Márcia P de Pereira, T de Tango, R, E, zebra, A. Tá. Já vai aparecer aí. E eu falei o tempo todo Treza, que ela não me corrigiu porque é elegante, mas é Treza. Imagina. Eu não sabia. Realmente, né? Então, olha, adoramos muito a sua entrevista, muito obrigado mesmo. Professor Diceu Moreira, a gente vai continuar esse debate depois, né? Outras vezes, com certeza, né? Então, eu gostaria que o senhor passasse para a gente aqui a nossa frase, que a professora Treza também vai conhecer hoje. Eu vou fazer em homenagem a ela. É, Vamos ver lá a frase. a nossa frase final. O homem não é sábio porque sabe, ele é sábio porque ama. Um grande professor Henrique José de Souza, assim, grande estudioso do assunto, é um incentivador da educação. E, na verdade, todo o processo do ensino, aprendizagem, tem que ser do amor de quem ensina, quanto do amor de quem aprende. Concordo plenamente. Apareceu agora na tela enquanto o senhor falava, né? O seu contato, professora. Então, Tá tá a história, né? Vocês todos, eu falo porque eu sou de fora, eu sou jornalista, não sou professor. Talvez seja professor por decorrência aí do dia a dia. Mas a gente percebe que não é possível ser um bom educador sem ter muito amor. Vocês estão de parabéns porque amam realmente. A gente sente no dia a dia aqui do nosso Missão Educar, quem vem aqui, quanta coisa faz de boa para as crianças, os jovens, as famílias, e sem, digamos assim, pensar em reconhecimento, mas pensar em resultado. Caros amigos, obrigado por estarem conosco em mais essa Missão Educar de hoje. Esperamos vocês na próxima segunda-feira aqui, com mais um excelente programa. Obrigado pela companhia. Você sabe, né? Estamos aqui todas as segundas-feiras, às 18 horas, e depois de amanhã, esse programa estará no YouTube. E a gente vai anunciar para vocês no nosso Facebook, para que você possa avisar alguém que perdeu o programa. Se você quiser rever algum trecho, alguma parte que você achou interessante, é só ficar de olho e a gente vai passar para você. Então, até segunda-feira. Muito obrigado. Missão Educar aqui às 18 horas. Até lá.